Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Caldas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me deparei hoje com uma postagem no LinkedIn onde o autor fazia uma abordagem e trazia uma ilustração para sustentar a argumentação dele. A ilustração era basicamente a seguinte: uma pizza que a gente encomenda por delivery, a configuração ali entre embalagem e produto geralmente é uma caixa quadrada utilizada para armazenar um produto redondo que no final das contas vai ser fatiado em peças triangulares para poder ser consumido. Essa configuração, à primeira vista, faz sentido? A gente pode entender que não, né? Por que eu uso caixas quadradas para armazenar um produto que é redondo? O ponto dele era exatamente esse. Será que vale a pena a gente se preocupar com aquilo que funciona, embora a gente não compreenda exatamente o sentido? Porque nesse caso funciona. A pizzaria vende, a pizzaria fatura, você recebe a pizza, você consome a pizza, todo mundo sai feliz, mesmo as coisas aparentemente não fazendo sentido. A intenção do autor dessa postagem era dizer que não, que muitas das vezes a gente precisa acalmar a nossa inquietação e simplesmente aceitar que algumas coisas funcionam independentemente da nossa compreensão. E eu achei um pouco problemática esse tipo de perspectiva e resolvi trazer aqui em vídeo esse conteúdo para a gente discutir um pouco melhor e fazer essa reflexão, né? Então, repetindo a pergunta, faz ou não sentido a gente se preocupar com algo que está funcionando, embora a gente não compreenda as razões, ou o processo, ou como aquilo no final das contas se transforma em um resultado que a princípio a gente entende como positivo. O principal problema que a gente pode trazer aqui para a conversa num primeiro momento é que se isso ocorre de forma em que a gente não compreenda de fato o processo ou o sentido das coisas, muito provavelmente existe um custo que está implícito nesse contexto e que a gente pode não ter ciência. E qual é esse custo? Esse custo ele pode ser um problema iminente, né? Está funcionando, mas é possível que exista um problema que em algum momento poderá vir à tona e existe um outro problema potencial que talvez seja até mais relevante, que é a possibilidade de perda da oportunidade de otimização. Vamos pegar exatamente esse exemplo que ele trouxe, essa ilustração da caixa da pizza, para a gente tentar também sustentar esse ponto de vista que faz um contraponto à intenção inicial do autor. A gente tem uma caixa quadrada por uma pizza redonda. Isso, no primeiro momento, não faz sentido. Será que essa configuração está isenta de impacto para a pizzaria, para o faturamento da pizzaria? A gente pode, de maneira intuitiva, chegar à conclusão que não, ou melhor, chegar à conclusão que sim, faz impacto, porque se você tem uma caixa quadrada para armazenar um produto que é redondo, você tem um desperdício de material, você tem um excedente de papelão sendo utilizado ali de maneira desnecessária. Então, sim, o impacto, talvez a gente possa considerar ele até como irrelevante, mas ele não é nulo. E essa questão da relevância do impacto, ela é apenas uma questão de proporção. A gente pode entender como irrelevante nesse contexto de uma pizzaria pequena, mas se a gente extrapolar esse tamanho, né, para uma rede, por exemplo, de algumas centenas de pizzarias, esse pequeno custo a mais que é proveniente do papelão desperdiçado, talvez ele não se torne tão irrelevante assim. Mas a gente pode ainda exercitar, aqui de forma hipotética, algumas possíveis justificativas para que essa caixa seja redonda, né? E uma das primeiras hipóteses é que talvez ter a caixa quadrada auxilie ali no processo da acomodação das pizzas no veículo de transporte até chegar no destino, né? Ela no formato quadrado, talvez a gente possa entender que
as coisas se encaixam melhor e a pizza fica mais segura, chega com mais integridade, né? Talvez essa seja uma justificativa possível. Outra hipótese, outra justificativa hipotética, talvez seja que produzir caixas redondas talvez seja mais complexo do que produzir caixas quadradas. E devido a essa complexidade, pode ser que o custo das caixas redondas excedam o custo das caixas quadradas. Aqui já tem uma primeira diferença para o contexto trazido pelo autor lá no seu enunciado. Se eu aceito uma dessas duas hipóteses como justificativa, então eu encontrei o sentido para essa configuração. E se a justificativa é válida e as coisas fazem sentido, eu passei a me eximir daquele custo que era o custo da ignorância, o custo de não conhecer por que as coisas funcionam ou como as coisas funcionam. Então é nesse sentido que a minha percepção sobre essa temática diverge da percepção do autor. Ele entende que não se preocupar com algo que funciona, embora a gente não compreenda, é algo positivo. É algo que talvez algumas pessoas mais inquietas devam adotar enquanto postura adequada. E é aí que eu discordo. A inquietude vai culminar na eliminação desse custo num primeiro momento, né? Essas pessoas que aceitam as coisas funcionarem, mesmo que ninguém compreenda como, essas pessoas, de maneira inconsciente, estão convivendo com esse custo e com esses impactos potenciais provenientes desse custo. Os inquietos, por outro lado, eles estão, de uma certa forma, eliminando o risco dessas consequências que provavelmente não serão positivas. E existe um outro, para a gente concluir, um outro viés, que é a questão da inovação. A inovação ela surge principalmente por meio daqueles que não se conformam em não conhecer o motivo das coisas, em não conhecer as possíveis soluções ou as melhores soluções para determinados problemas. O fato de algo estar, entre aspas, funcionando não significa que esse algo está otimizado ou está livre de problemas iminentes. É exatamente a questão do custo que eu já comentei aqui no início. E esse esforço, essa inquietude, é que vai permitir a identificação de melhorias potenciais e a identificação ou a eliminação desses problemas iminentes. A postura da inquietude frente à postura do conformismo, ela é mais custosa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista energético. O conformismo é mais confortável, né? Eu não tenho dúvidas de que o conformado terá uma noite melhor de sono, mas o inquieto é aquele que de fato possui maiores chances de escrever a história, trazendo contribuições relevantes para o seu contexto, para a sua empresa, para o seu grupo de trabalho, para o que quer que seja. Então, não vale a pena. Não vale a pena se conformar, simplesmente observando algo funcionar, sem ter uma compreensão plena a respeito do sentido e dos motivos que fazem aquilo funcionar da maneira como funciona. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.